Bom dia a todos. Nós vamos hoje fazer algo diferente. Nós vamos passar um filme do fundador do Zen Budismo. E nós vamos passar o filme em duas vezes. Primeiro parte hoje e a segunda parte dia 8, sábado, no segundo domingo, né? Antecedendo o segundo domingo. Depois do filme, da primeira metade, nós vamos comentar um pouquinho para estudarmos como foi a Era da Noite, o porquê, né, da Era da Noite. E tudo isso, assistindo o filme, vai ficar mais claro. Muito interessante o filme, pois entendemos mais forte o ensinamento de Meishu Sama, né? Era da noite, né? Onde uma era em que tudo era sofrimento e que a única coisa que a religião podia fazer era resignar-se, né? Pois o momento era escuro, né? Tudo escuro. Quando a mãe dele morreu, pouco antes de morrer, fala para o filho, fala para Dogen, né, ele criança, de que ela queria não só ir para o céu, né, como também viver a vida no mundo material, o céu. Como mesmo na católica, no budismo, a promessa do reino do céu somente no mundo espiritual. E com isso, os Dogen foi à China. Baixar um pouco o microfone. Midori, dá para baixar um pouco. E aí encontra na China a iluminação. Quando ele encontra a iluminação, ele recebe como se fosse um certidão de nascimento, né? Vocês viram no filme, né? O monge entrega ali uma certidão, um registro dos iluminados, né? Quer dizer, passa ao nascimento, ao novo nascimento. Quando ele encontra aquele bichinho na madeira, aquilo que ele encontra é uma cigarra. E ali é a casca da cigarra. Apenas a casquinha. Ele é um bicho totalmente diferente quando cigarra. Ele mora debaixo da terra. Ele sobe para a árvore e ele sai para dentro desse casulo, né, como se fosse um casulo, e vira cigarra. Quer dizer, de um bicho relativamente feio que morava debaixo da terra, passa a ser um inseto que passa a cantar, né? Então, tem essa cena no filme retratando isso como sendo a iluminação. Nada mais do que transformar o ser humano, né? Então, o budismo fala Buda. Buda nada mais é do que iluminado, né? Buda e iluminado é a mesma coisa, a mesma palavra. Jesus também foi Buda, né? Maomé também. Quer dizer, Buda quer dizer iluminado, ou seja, um ser divino. E desse filme mostra bastante o começo do budismo no Japão. Era a religião
que foi introduzida no ano, pouco mais do ano 600 pelo príncipe Shotoku. E esse filme retrata a época, o período de 1200, ou seja, 600 anos depois. E na época do Japão, o budismo entrou e logo a classe elite, né? Ou seja, a parte superior da camada das camadas sociais, o imperador e os seus seguidores. Então o budismo entrou forte nessa classe social, né? E entrou, eles têm um nome como nome de Tendai, né? E é interessante, nesse filme aparecem os monges guerreiros, e eles eram considerados monges, mas guerreiros, né? Ia para a luta, matava, eram temidos monges, né? Como no catolicismo, os cavaleiros, né? Eles matavam em nome de Buda. E o interessante foi que ele trouxe, quando o monge guerreiro pergunta o que você trouxe do budismo, né? O que você foi para a China e aprendeu? Eu não trouxe nada, né? Eu apenas trouxe a forma, como dedicar, como aprimorar, né? Que é sentar em posição de lótus e meditar. Pois foi o ato de Buda, ou foi o que Buda fez, né? Ou Sakyamuni fez para alcançar a iluminação. Então, nada mais do que os discípulos fazer o mesmo que o mestre. Então, na religião messiânica, também a importância da gente espelhar na vida de Meishu-sama, né? Como sendo o maior dos ensinamentos. Ele mesmo dizia: vocês estão anotando tudo que eu faço para os dedicantes mais próximos, né? Que ficavam na casa dedicando junto. Vocês estão anotando, vocês estão falando para as pessoas, né, como eu vivo, como é o dia a dia, o meu dia a dia. Passe para as pessoas. Pois o mais importante é essa prática. E, como no filme, o Zazen nada mais é do que a limpeza da mente. Limpar a mente e o coração, né? A gente vê a cena da Orin, né, que era uma prostituta de Kyoto. Foi já tinha já tinha se encontrado com o monge Dogen quando criança, né? Ela roubou a marmita do nobre e impediu que ela fosse morta. E como é o destino, eles se encontram de novo, né? E ela, depois de tanto sofrimento, procura também meditar. E no primeiro instante da meditação dela, veio tudo à tona. Quer dizer, no momento que ela olhou para dentro de si mesmo, veio toda a sujeira, toda, né, o não gostar de si mesmo. Apareceu tudo. E ela tentou suicídio, mas que
ela teve esse vislumbre de si mesma, né? O porquê? Era da noite. Temos cenas no filme, por exemplo, em que ela leva a criança para ele, ainda viva, né? Mas que ele olha para a criança e não tem o que fazer. Se fosse agora, nessa era, levasse para Meishu Sama, por causa da era do dia, ele logo levantaria a mão, né, e ministraria a Jorei. Essa diferença, queria que vocês entendessem, o que não é questão de certo e errado. É questão da época, do período, do momento. E naquele momento, não tinha nada a fazer. Era da noite, era de resignação, né? Então, pede para ela procurar casa em casa e trazer um feijão de uma família que não tem ninguém que morreu na família. E ela vai atrás desse feijão. Descobre que não é impossível. Isso para acalmar o coração dela. Mostrar que as desgraças é de todos, né? Acontece para todo mundo. Isso é um retrato nítido, bem claro da Era da Noite, né? E mesmo quando ela está deitado por ter entrado na água fria e estava doente, todos os monges sentados em volta dela, né? Apenas sentado em volta. Quer dizer, o que mais fazer? E interessante, dessa primeira metade do filme e da segunda metade do filme também, vai mostrar muito a figura da lua no filme. E lua, o que é? É o símbolo, né, da Era da Noite. Simboliza justamente o budismo, né? Isso a gente vê bem claro na meditação. O que é meditação? Meditação, a própria palavra em português não combina muito bem, pois meditar dá uma tradução de pensar, né? Não é pensar. É justamente abrir um vazio dentro da pessoa. Abrir um espaço oco dentro da cabeça e do coração. E procurar esse estágio espiritual. O reverendo chegou a ter aulas aqui de meditação, muitos aqui participaram, né? Justamente para que as pessoas treinassem essa limpeza do espelho da mente e a limpeza do coração. Pois um ser iluminado é um ser que está limpo sempre. Então, quando a Orin levou a criança nas mãos do mestre Dogen, ele sentiu a tristeza dela. Não deu para ver direito, mas as lágrimas corriam como corriam no dela. E isso é um ser que entende todo o mundo, né? Entende, ou seja, faz parte do mundo. Não se enclausura em pensamentos e desejos, né? E sim vive plenamente o que acontece no mundo. Vive 100%, né? Intensamente, é a palavra. Então, o reverendo queria também que as pessoas experimentassem um pouco dessa centralização,
pois nada mais é do que se centrar, achar o centro de cada um. Pois nós temos máculas, karmas, atos que nós fizemos durante a era da noite que pesam o nosso espírito. E esse peso espiritual, a tendência do peso espiritual é fazer o seu espírito sair fora do foco, sair fora do centro. Então, muita gente fala, a pessoa destrambelha, ou perde o centro, sai fora não sabe mais quem é. Né? E isso é uma característica muito forte do peso espiritual. A pessoa quer fugir, não quer enfrentar a realidade como ela enfrentou e enxergou o mal dentro de si. Né? Acaba sempre fugindo e querendo enganar, querendo mentir para si mesmo. Né? O porquê? Porque a messiânica, ela vem em complemento às religiões existentes. Ou seja, ele vai dar um toque aonde completa tudo isso que aprendemos durante a Era da Noite. Se nós pararmos para pensar na parte do catolicismo, nós assistimos já muitos filmes de santos, mesmo a história de Jesus, sabemos da prática da virtude. E no budismo, entender bem essa parte da procura interior. Né? Na Bíblia, fala que bem-aventurado os limpos de coração, pois conhecerão a Deus. Quer dizer, isso é o quê? É uma meditação. Né? É limpar o coração, porque se não limpar, não vai enxergar Deus. Não tem como enxergar. Né? E essa faxina é muito interessante. E no Zen budismo, a prioridade, enquanto eles não estão meditando, a prioridade é a limpeza do templo. E eles limpam o templo. Vocês um dia vão ter privilégio de conhecer, foram ao Japão, um templo zen budista. É de uma limpeza assim que é impecável, né? Impecável. Então o dia a dia deles, eles acordam, fazem a limpeza antes do café da manhã, e do café da manhã eles vão para o zazen. O zazen seria essa prática de meditação. Não é assim tanto tempo assim. Aí depois volta para o almoço, depois para a limpeza, né? E a leitura do sutra também. Mas é interessante essa parte da limpeza e da ordem. É muito interessante, pois a ordem é muito rigorosa dentro do Zen budismo. Você percebeu que eles saem direitinho, em fila, em ordem. Na hora que eles vão meditar, eles dão um passo por passo, sempre pensando no próprio passo. O que nós fazemos já está dando 3 passos pensando que tem que fazer não sei o quê. Né? Geralmente as pessoas tropeçam, pois não está prestando atenção no próprio passo. Então tem uma meditação antes de sentar, deles chegarem sabendo o que está fazendo, passo por passo. Eles chegam, viram de costas para a almofada e tem todo um ritual, na qual tira o chinelo, né, arruma a roupa, senta, depois arruma o chinelo. E é muito perfeito, colocado numa beleza, né, colocado numa ordem. Fazendo isso, já é um treinamento para o espírito, botar em ordem dentro da cabeça da gente. Né?
O que está acontecendo o que nós fazemos de bagunça é o reflexo da nossa bagunça interior. Né? E você trabalhar, colocar em ordem as coisas materiais, automaticamente você está treinando para colocar também dentro da cabeça em ordem. E essa ordem nós conhecemos, pois Meixo Sama nos ensina que tem o espírito primordial, Senhor do ser, né? O eu verdadeiro e o espírito secundário. Quer dizer, colocar isso em ordem dentro da gente. Né? Então, é muito interessante e vale muito para a gente aprendermos com eles, né? Principalmente essa parte da ordem. E mesmo meditação, então nós precisamos meditar, claro. Né? Meditar no sentido de limpar a mente da gente. Mas também temos o ministrar Jorei. Né? E por que não em meditação? Né? É isso que o reverendo queria muito, era a presença de todos, naquele momento do Jorei, presença 100% de você. Você está lá presente 100%. Porque o que acontece muito dentro mesmo aqui no templo, com todos nós, né, é um banho de luz que é dado por Deus, mas às vezes nós estamos um pouquinho fora. Muita gente fica muito fora, mas gente com menos, mas também um pouco fora. A gente precisa estar exatamente centrado para recebermos 100% a bênção. Né? O que nós recebemos como a gente está fora, a gente recebe a beirada, né? Um cantinho da luz. Às vezes nada, porque está tão longe. Né? Então, no momento da oração, no momento estarmos 100% presentes. E uma técnica interessante do Zen Budismo, nada mais, nada menos do que a respiração. É estarmos conscientes da nossa respiração. Então, enquanto quietinhos, nós deixamos o olho entreabertos, não 100% fechado. Pois quando a gente fecha, ou dorme, ou viaja, igual os jovens falam, na maionese, né? Então, deixar o olho entreaberto, não 100% aberto, ou seja, 100% no mundo material, mas também entreabertos, consciente do que está fazendo. E sentir a respiração. Respiração, né, falo que vem do grego, né, que quer dizer espírito. Ou seja, a palavra espírito quer dizer respiração. A gente respira e entrar em consciência do ar entrando dentro do corpo da gente. E chegar mais longe, que sabor que o ar tem. Ele passando pelas narinas, nós sentirmos o ar fazendo um carinho, passando pela toda a pele e entrando no pulmão e enchendo o pulmão. Né? Então, meditação é isso. É ficar ciente da sua pessoa ali, naquele momento, naquele exato lugar. Por isso, muitas vezes, pessoas que têm dor também faz com que a pessoa fique presente. Pessoa que tem muita dor, ela, naquele momento da dor, ela está 100% presente. Pois a dor faz com que ela não pense em mais nada, se precisa ir para o mercado, ou se precisa de manhã pagar conta. Não, ela está presente naquele momento. Né? Claro que de uma forma muito difícil, pois a dor ninguém gosta. Mas é essa ideia de estarmos presentes. Né? E isso, assistindo o filme, deu para
acho que captar bem, né, a essência disso. E no final, na parte do filme final, ele fala a importância de não desperdiçarmos tempos, né? Sempre fazendo algo útil para a evolução do espírito da gente. Então, acho que foi muito interessante para todos. Se tiver alguma pergunta do filme? Pois não. Sim. Sim, sim. Sim. Não, não é errado, né? Não é errado, pois você entra preparado, você entra como num estado de meditação, né? Está muito ciente, consciente do que está fazendo. Mas também não precisa usar muito da força. O difícil de ministrar Jorei, apesar de parecer um ato simples, o de receber e ministrar, é que você precisa usar uma força, mas não usar força. Entende? Difícil. Quer dizer, a força seria essa força espiritual, mas com o corpo relaxado, com o corpo 100% entregue a Deus, né? Então, eu acho que para receber também, esse estado seria o ideal, né? Pois não entra nenhum tipo de pensamento. Antes de você receber o Jorei, faça uma oração no altar, pedindo tudo isso que você está pedindo, em frente ao altar, e na hora de sentar, eu acho interessante, se você conseguir, branco, tentar o branco, tentar essa parte da respiração, tentar abrir um espaço dentro de você, um oco, deixar oco, para que a luz preencha a gente. Pois aí, nesse preenchimento, o pensamento que vier vai ser divino. Vai ser o pensamento divino, né? Não é o nosso pensamento, o nosso desejo. Vai ser o desejo de Deus. Então, claro, o desejo de vir e melhorar as pessoas e a própria, o nosso espírito, faça de frente ao altar, né? Peça numa oração e na hora de sentar, tente esvaziar. Para que, é igual o reverendo sempre falou, do copo cheio. Esvazie o copo primeiro, para encher o copo de luz, né? Então, eu acho que para nós do Ocidente, assistirmos um filme de uma religião oriental, nos completa bastante, né? Pois é a mesma coisa quando a gente fala do catolicismo para o povo japonês, eles se completam, eles entendem, pois sempre foi uma linha vertical, quando encontra uma horizontalidade, fica emocionado, tanto é que os católicos do Japão, vocês sabiam que tem mais santo no Japão do que no Brasil, né? Pois quando eles entenderam o catolicismo, entenderam Cristo, eles praticaram da forma mais fervorosa, ou seja, pois eles já tinham aprendido a verticalidade. Então, aprender uma religião que veio do Ocidente, uma horizontalidade, eles praticaram muito mais completos, né? E mesma coisa nós ocidentais, nós vemos assim bastante atores de cinema, pessoas bastante letradas, cultas, que praticam o budismo, né? Já é justamente começa a equilibrar nosso espírito. Então, o estudo principal de tudo isso é nos completar, né? Ter essa firmeza de espírito, ao mesmo tempo
esse amor ao próximo, que vem do horizontalismo, né? Então, não deixa de ser um estudo dos ensinamentos de Meishu Sama, né? Pois Meishu Sama também, durante a Era da Noite, foi budista, né? Era o máximo que poderia fazer na época. Era tentar a resignação e protelar a felicidade das pessoas mais para frente, né? E agora, nesse momento, é entendermos que é uma outra era, é uma nova era, e da possibilidade de ter o reino do céu aqui, nesse momento, nesse lugar, né? Então, juntar tudo isso que nós estamos aprendendo e colocar em prática, né? Pois, sem prática, não tem como alcançar a iluminação. Porque a iluminação é como se fosse um acidente. A pessoa não ilumina, vou iluminar, amanhã vou iluminar. Não, iluminação é um presente, é uma dádiva de Deus. E, por um acidente, aparece, né? No caso do Dogen, ele se ilumina quando o companheiro do lado dorme. E aí o mestre vem e dá uma pancada no companheiro do lado que estava dormindo. E como você dorme, né? Aí, aquela batida nas costas dele que deu um clique nele, quer dizer, um acidente, é uma coisa assim que não dá para saber. Mas a importância é da gente bater na porta, quer dizer, se preparando para alcançar esse estágio espiritual. E como o mestre budista, o mestre Dogen chinês da China, disse para ele que a iluminação é apenas o começo, né? E iluminação é infinita também, né? Ali é o comecinho da primeira iluminação. Então, de vocês terem sentido a luz de Deus através do jorei, da oração, é uma iluminação. Acreditem que é uma iluminação. E como iluminação é infinita, é trabalhar em cima disso. Trabalhar para que cada vez mais aprimore, né, essa iluminação infinita. Então, vamos à segunda parte do filme, dia 8 de maio. 9 é sábado, né? 9 de maio. E é bacana assistirmos todo mundo junto, pois é essa energia que todos vêm para com a aula, é importante também. Por que o Zen Budismo, cada um faz no seu canto? A meditação não, faz todo mundo junto. A oração aqui, a gente faz todo mundo junto. É justamente um ajuda o outro, passa a aura para o outro e cria um ambiente melhor para a iluminação, né? Então, eu acho que foi importante a gente assistir todo mundo junto aqui, hoje nesse local. Tá bom? E esse filme retrata bem o budismo japonês, né? Principal linha, né? E que para a cultura japonesa foi muito importante, e é o Japão de hoje, né? Muito dos ensinamentos vem realmente do Zen Budismo. Como o Meishu Sama nos ensinou que era da noite, é a era da lua, porque à noite o que a gente faz? Nós não temos muito o que fazer à noite, né? Por causa da escuridão. Então, é um período que a gente tira para descansar, para meditar, para pensar, né? Então, não é um período de ação,
e sim um período que a gente tira para contemplar ou olhar as coisas, né, da natureza, entrar na tranquilidade. Isso é a era da noite. Então, no próprio filme nós vemos cenas em que o mestre Dogen diz que a própria lua, né, é o budismo. E em nenhum momento a gente pega cena do sol, né, e sempre a lua que está presente no budismo. A referência à iluminação sempre é da lua. Então é muito interessante, prestando atenção no filme, dessa citação. E pouco tempo depois, teve um monge chamado Nichiren, que foi o primeiro monge budista que fez relação, ao sol, né? Fez a iluminação através do sol. E Meishu Sama, nos ensinamentos, explica que ele foi o primeiro raiar do dia, né? Mas é muito bom para nós assistirmos um filme assim, pois ensina bastante para a gente a respeito do ego e do apego, né? O mestre Dogen tem uma cena, não nessa metade que passou hoje, na outra metade, tem uma cena que o amigo dele, monge chinês, veio procurar por ele, que estava em Kyoto, e ele, por acaso, se encontra com a Orin, né? Na época ela ainda trabalhando no prostíbulo. E ele pede, se conhece o mestre Dogen. E por coincidência, ela foi salva, né, durante a infância pelo próprio mestre Dogen. E ela leva o amigo dele chinês para o mestre. E ela consegue entregar o amigo dele para a presença dele. E no dia seguinte, ele vai à cidade agradecê-la. Então, ele vai, percorre o caminho, chega de frente a Orin, né? E fala, eu vim... que tem uma expressão japonesa que fala shitokoto. Shitokoto é uma palavra, né? Então ele chega para ela e fala assim, eu vim fazer uma palavra de agradecimento. Ou seja, um shitokoto, né? Uma palavra. E aí ele agradece. Obrigado. E vira as costas. Numa velocidade e vai embora. Aí ela meio que brinca com isso. Puxa vida, é uma palavra mesmo, né? Ele prometeu uma palavra de agradecimento e foi uma palavra mesmo. Quer dizer, esse viver intensamente e desapegar rápido das coisas, né? Acabou, o agradecimento já é uma outra coisa, né? Não ficou lá enrolando ou jogando conversa fora. Simplesmente foi lá e agradeceu, né? Então, pelas atitudes do mestre, percebemos esse fato, né, bastante peculiar, que é o desapego. Então, quando o mestre Dogen agradece, nas cenas que ele agradece mesmo, ele está lá presente agradecendo. Quando ele chora, ele sente a emoção da pessoa e ele é a emoção da pessoa também. E ele chora junto, né? Quando ele medita, ele está lá meditando, né? Quer dizer, a presença espiritual, a presença naquele momento é fazer na sua intensidade máxima.
O que nós fazemos aqui no mundo é dividir as atenções ou as intensidades, e nunca nós estamos 100%. Sempre deixamos alguma parte no passado ou no futuro, mas nunca estamos presentes, né? 100%. E justamente esse Zen budismo é para colocarmos no centro da gente mesmo, né? Isso é a essência da meditação. E a não pensar, né? E não ter nenhum ato, nem pensar nem bem nem mal. Simplesmente, o que o reverendo sempre tentava nos passar é deixar um branco na mente. Ou seja, colocar um espelho na nossa mente. Então, o que a gente percebe é pessoa assim, quando encontra com a outra, não precisa nem falar. O próprio sentimento da pessoa já passa para ele, né? E aí a pessoa, ela compartilha o sentimento, né? E esse compartilhamento faz com que entenda melhor, entenda 100% o problema na totalidade, né? Então, a salvação da Orin, né, a monja que mostra no filme, justamente foi de ela ter vivido a vida no seu mais aspecto degradante, né? De ela ter ficado cansado da vida e abandonado de verdade a vida, né? E daí do abandono ela ter conseguido se tornar monja, né? Então, a Era da Noite se resume porque como era noite e escuro, o ideal realmente era ficar quietinho. Quanto menos coisa fizesse, menos mácula a gente acumulava, né? Pessoas que foram importantes, líderes militares ou líderes ou feudais, carregam consideravelmente máculas, né, hoje, esses espíritos. Por isso, do ensinamento dele de fazer o menos possível, né? Ou seja, abandonar os desejos. Mas o que Meishu Sama nos ensina que não há mais necessidade desse ascetismo, né? Ou seja, estamos entrando numa era diferente, uma era do dia, ou seja, o dia é feito para quê? Né? Para trabalhar. É tudo claro, você enxerga onde pisa, você tem energia, pois descansou à noite, para poder trabalhar. E isso, Meishu Sama, o que mais ele fez foi esse trabalho, né? Trabalho em prol da salvação da humanidade. Então é importante para a gente entender essa diferença de eras. Era da noite, era do dia. Era da noite, o filme nos mostra o que nós deveríamos ter feito, né? De acalmar, né? E de ficar tranquilo, pois era muita coisa que puxava para o lado negativo, né? E a hora, vivendo essa era nova, a era do dia, muita gente já está despertando para as verdades. E a própria força espiritual, você percebeu no filme que a lua ora aparecia, ora a nuvem cobria, existiam as luas minguantes, né? Que a intensidade da luz da lua varia muito. Então, a força que o budismo tinha era na lua cheia, né? Mas a lua mudava de intensidade. Já a luz do sol
é uma luz constante, né? Pois o brilho dele é do começo ao fim, não tem variação, né? E também é a própria luz do sol, né, que ilumina a lua. Quer dizer, a própria essência do budismo é o sol. Indiretamente é o sol também. Quer dizer, é o que era possível durante a Era da Noite. Essa aceitação do budismo, porque todo o sofrimento do ser humano é através de algum desejo, né, algum apego, alguma coisa que nosso espírito tem frustração, alguma coisa que queria muito, ou isso gera, né? Esse querer gera sofrimento, né? Então, os mandamentos do budismo, ou seja, as 8 diretrizes que ele deixa antes de morrer, né? Número 1 é livre de desejos e apetites. 2, a satisfação de tudo o que Deus nos proporciona, né? O agradecimento a tudo, né? A própria natureza, a comida que nós temos. 3, a tranquilidade, né? Quer dizer, não perder o centro, jamais, em nenhum momento. Tem uma cena que também acho que é do capítulo anterior, né? Da metade para frente, a Aurin fica histérica e perde a tranquilidade, começa a gritar numa cena que ela, depois de meditar, ficou desesperada, e ele entra na sala, ele entra no templo e grita com ela também, dá uma bronca, né? Naquela cena mostra bastante ele alterado na hora de dar bronca, mas em alguns segundos ele retoma o centro dele. Mas aí ele mostra bem o lado humano dele na hora que dá bronca. Ele dá mesmo a bronca com o rosto bastante bravo, mas depois ele volta à serenidade. Então esse da tranquilidade, né? De ser diligente, né? Ou seja, de ser zeloso, cuidadoso, bastante ágil na prestação, né? Ajudar os outros, assim, ter essa agilidade. Ler os ensinamentos, né? Ler os ensinamentos. Meditar. Quer dizer, zerar a mente, deixar um vazio. E praticar a sabedoria, ou seja, estudando os ensinamentos e praticar a sabedoria. E por fim, não perder tempo, né, principalmente coisa que não tem sentido, ou a própria conversas mundanas, essas coisas, ele fala para não fazer, para não perder energia com essas coisas. Mas são diretrizes que também encaixaria bastante para a gente, né? Só que aqui na parte de meditação, né, pedir para meditar, ou seja, para nós, né, ministrar Jorei. Porque no final da cena tem a transformação do Zen Budismo que está colocado no filme, na qual a cena em que eles estão todos com a mão, né, nesse formato, e quando a menina faz o telhadinho para o Buda, né? E por que não a prática de mudar a mão para, né, o Jorei? Quer dizer, é uma evolução da religião. Ao mesmo tempo que 780 anos
mais de 788 anos, que do jeito que tem aquela cena final onde sai um monte de monge do portão do templo, já é aquele retratando os dias atuais. Aqueles monges são tudo monges, né, existentes, que estão lá nesse templo. De conseguir perpetuar, né, quer dizer, quase 800 anos sem mudar a essência, sem mudar nada. Porque tempos em tempos, durante a Era da Noite, o ser humano tendia a deturpar, a começar a sair fora do original, né? Então, mesmo na Igreja Católica, se não fosse pelos grandes santos, homens que, depois de muito tempo do nascimento e da morte e ressurreição de Cristo, mesmo depois de 1000 anos, né, nascimento de grandes santos, que recolocava sempre a igreja no trilho, com os ensinamentos, né, só resgatava a origem, né? Então, nada mais do que esse também, o Dogen trouxe da China o verdadeiro budismo e colocou no trilho de novo o budismo japonês, que estava fora do trilho, né? Tinha até soldados, guerreiros, samurais, né, que matavam em nome de Buda. Então, da importância é que na época era tudo mais difícil, né? Na época era passar os ensinamentos de boca em boca, né? Eram precários os ensinamentos escritos. Hoje nós temos a grande graça de termos o livro original, né, escrito por Meishu Sama, e mesmo assim ainda há gente que deturpa, mesmo escrito, né? Imagine se não tivesse o documentado, escrito, né? Então, da importância de nós estudarmos os ensinamentos originais para nunca sair fora do trilho, né? E ficar bastante atento à prática dos ensinamentos. E claro, aqui no final, não perder tempo, né, era um lema de Meishu Sama, né? Jamais ele perdia tempo ou jogava a conversa fora, né? Sempre tinha um propósito em tudo que ele conversava e falava. Então, eu acho que foi bom assistir o filme e entender um pouco mais, né, dessa religião predominante do Oriente, né? Quando nós passamos, os orientais assistem filmes referentes mesmo a de Cristo, a de grandes santos, também tem esse impacto para eles, né? E é o mesmo impacto que nós temos também ao assistirmos esses grandes iluminados do Oriente, né? E um pouco vendo assim a representação do mestre Dogen, a gente lembra e como seria assim vivendo ao lado de Meishu Sama, né? Ficando ao lado dele, uma pessoa que os iluminados são bastante, parecem contidos, né? Parece que não perde tempo, não perde energia com nada. E as palavras que são proferidas são bem objetivas, né? E ao mesmo tempo, você sente neles, eles vivem a emoção no máximo, né? Vivem a vida no máximo. Bastante emotivos, bastante
participativos, né, nesse mundo. Então, acho que foi um bom estudo para todos nós, né? E que também era um costume de Meishu Sama passar filmes, né, para todo mundo poder assistir. E por que não a gente passar também? E aqui pessoas, né, de descendência oriental, ver como era antigamente, como eram os nossos ancestrais, como viviam nossos ancestrais, de todas as dificuldades, e acho que foi, né, muito bom para a gente. Tá bom? Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado.